Bem-vindos mais uma vez, amigos da Bíblia sem maquiagem. Que leitura difícil foi essa, hein? Tivemos que ver o que hoje chamaríamos de violência doméstica, quando Abrão aluga Sara para o faraó. Mas pelo que a gente vai lendo, isso era mais ou menos recorrente na época. Vai acontecer o mesmo no capítulo 26 e depois, no livro de Esther, o tio dela vai levá-la ao rei Assuero. Eu ouvi dizer que entre os esquimós, os homens oferecem as esposas para o visitante em sinal de boas-vindas. Será? Outra coisa que chateia é como o Senhor feriu a Faraó e não a Abrão. Só que neste caso nós temos que recorrer ao capítulo 33, 19 do Êxodo, porque ali está dizendo que Deus está dizendo, não é? Que ele vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia e vai se compadecer de quem ele se compadecer. Então, e não se esqueça que Deus chamou a Abrão no começo da história. Paulo também faz uma referência a essa passagem lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, dos versículos 6 ao 33. Depois, no versículo 18, a gente percebe que a Bíblia não dá todas as informações. Mas agora, vamos aos detalhes do vocabulário dessa leitura. Não se esqueça, sempre que tiver um tempinho livre, de dar uma checada, uma conferida nessas observações que eu deixo aqui junto com o versículo que eu separar. Isso vai ajudar a formatar as ideias. Aqui no versículo 10 é a primeira fome retratada na Bíblia, mas olha só quantas outras fomes aconteceram. E a partir deste capítulo já dá para ir começando a dissecar a Bíblia. Observe como o Êxodo 16, versículos 3 e 4, é o mesmo momento do livro dos Números, capítulo 11, versículos 4 e 5. O povo prefere a escravidão do que a barriga vazia. E o Egito entra na história. Até hoje, os interessados querem tirar o Egito da África, mas é lá que ele está. E o Monte Sinai, ou Horebe, também. Portanto, sempre que se falar em Sinai, Horebe, estará falando sobre o Egito, África. Olha só quanta coisa aconteceu por lá. Observe com especial atenção as anotações em negrito, como por exemplo os Salmos 78, versículo 51, 105, versículos 23 e 27, 106, versículo 22. Egito, terra de Cã. Os interessados fazem questão de dizer que o Egito foi povoado pelo povo branco desde o princípio, mas eu já mostrei neste mesmo canal, no vocabulário do capítulo 10, a prova de como eram os descendentes de Noé. O colonizador definitivo só chegou lá por volta de 400 anos antes de Cristo, com Alexandre. Agora, olha o que diz em Apocalipse 11, 8. Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Está aqui na Bíblia. Em seguida, neste mesmo versículo 10, vem pela primeira vez a palavra peregrinar. Depois, olha quantas peregrinações. Já ouviu falar em Nossa Senhora Peregrina? Bom, dos versículos 10 ao 20, eu separei Faraó para dar um destaque especial, porque, mais uma vez, os interessados querem tirar da memória do povo que aqueles faraós ou reis eram negros. Mas aqui eles aqui são os protagonistas da história. Toda aquela conversa de Moisés com Faraó na saída do Egito e em outros filmes bíblicos, o povo africano nunca é negro, já reparou? Os invasores vão saquear
os túmulos dos faraós e não esquecem de quebrar a nossa marca registrada, que é o nariz das esfinges. Mas eu já postei a esfinge do rei Tiraca, que vai estar no segundo livro dos reis, capítulo 19, versículo 9, e em Isaías 37, 9. Em uma leitura, ele é apontado como rei de Cuxi, que é no Sudão, e em outra, ele é o rei da Etiópia, comprovando como eles estavam constantemente em guerra e se apoderavam do país vencido. Olha ele aí mais uma vez, caso você tenha perdido o vídeo que eu apresentei. Rei Tiraca. Essa esfinge ainda existe e está intacta no Museu Britânico, que não é na África. Nesta mesma passagem, dos versículos 10 ao 20, eu classifiquei como mentir, enganar, ou será que se trata apenas de omitir? Veja bem como foi que Salomão foi admitido como substituto de Davi no primeiro livro dos reis, no capítulo 1, dos versículos 12 ao 14. Davi não tinha se oposto ao seu outro filho, Adonias, como se lê no versículo 6 do mesmo capítulo. Só nas crônicas é que diz que Deus indicou Salomão. Mas uma mentira com todas as letras garrafais é a do livro de Mateus, capítulo 28, dos versículos 11 ao 15, quando o dinheiro comprou o silêncio dos guardas. Pois é, o suborno também vem da Bíblia. Agora, olha que bonitinho o que vem no versículo 13. Qualquer coisa, peço-te. Parece tão singelo, né? Olha como fazia parte da linguagem deles nas outras anotações. Neste mesmo versículo 13, viva a minha alma. E isto traz de volta aquela confusão das igrejas que eu já comentei no capítulo 1, versículo 20. Nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Não responda ainda antes de ler os Salmos 13, versículo 2, 16, versículos 2 e 10, 42, versículo 11, 43, versículo 5, 49, versículo 15 e também o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Depois você deixa sua conclusão ali embaixo, nos comentários. Olha aí, outra expressão bem bonita, muito usada na Bíblia. Por amor de. O versículo 16 eu relacionei com o capítulo 20, versículo 14, e Esther, sobre o papel que as mulheres às vezes tinham que se submeter. Eu já falei sobre isso no nosso bate-papo. E vem aí mais servos nesse mesmo versículo. Bem-vindo desde o capítulo 9, 25, e o próprio Abrão já tinha adquirido mais aqui no versículo 5. E destes animais todos que Abrão recebeu através do favor de Sara, eu dei um espaço especial para o jumento ou jumenta. Eu assisti um vídeo inteirinho sobre a utilidade deste animal. Aqui eu fiz uma comparação entre o livro dos Números, capítulo 22, dos versículos 21 ao 33, com a segunda carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 15 ao 16. Pelo que eu entendi, Balaão está seguindo o conselho de Deus em Números, mas Pedro diz o oposto na carta dele. Leia você também e diga o que você acha. Uma palavra que ninguém esperaria encontrar na Bíblia está em Ezequiel, no capítulo 23, versículo 20, com relação aos jumentos. Agora, olha que linda a passagem de Mateus 21, dos versículos 1 ao 11.
Jesus está cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eu já comentei no bate-papo o fato de o Senhor ter ferido a Faraó e não a Abrão, mas vai ter repeteco no capítulo 20, versículo 18. A mesma coisa, só que diferente. E aqui no mesmo versículo 17, vem as primeiras pragas que vamos ter notícia. As mais famosas estão no Êxodo dos capítulos 7 ao 12, mas tem muitas outras pragas que serão lançadas por Deus ou não. Uma bem importante está no capítulo 22, versículos 18 e 19 do Apocalipse, sobre tirar ou acrescentar palavras nesse livro, mas parece que nem todos os representantes de Deus na Terra estão muito preocupados com isso. É o famoso joio que está espalhado no meio do trigo. Mas ninguém nunca fala sobre a praga de Eliseu no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 27. Por que será? Ainda neste mesmo versículo 17, mais uma vez a justificativa que eu já tenho apresentado desde o capítulo 3, versículo 17. Agora, o termo dar ordens a respeito do versículo 20 vai ser repetido por Davi no Salmo 91, versículo 11. E adivinha quem aprendeu bem direitinho? O diabo, em Mateus 4, versículo 6. Incrível, né? Ele está em todos os lugares, querendo tirar as coisas e as pessoas de Deus. E tem conseguido, infelizmente. Por isso você fique firme com Deus, hein? Sua Bíblia sem maquiagem vai terminando por aqui. As anotações desse vocabulário. Em breve nós voltamos com o capítulo 13. Até mais.